existe uma audiência lá fora. E eu sempre parto da premissa de que ela não está nem aí para mim. Então a gente tem que partir. Eu sempre gosto de pensar no they don't care. Eles não estão nem aí. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Pod. Hoje a gente tá de time novo. Vocês não estão vendo aqui, a gente não vai mudar a câmera, que deu um trabalho enorme para essa galera ajustar. Mas o Gui hoje tá dodói, tá em casa e eu tô super bem amparado na Tainara. Obrigado, tá, gente? Obrigado aí por vocês ajudarem aqui a gente nesse Pod. Mas também tem a presença ilustre também de um grande amigo, parceiro, sócio de jornada aqui, Ale Braga. Ale, eu tenho certeza que a galera do Pod já conhece, porque a gente fala bastante de você lá dentro do Partners. Quem é do Partners, certeza que te conhece. Mas quem é do Partners ainda não te conhece. Mas se você pudesse dar uma carteirada, assim, quem é o Ale Braga? Boa pergunta, quem é o Ale Braga? Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Sem parecer romântico, mas eu diria que o Ale Braga é um contador de histórias. Adoro isso. Só que eu fiz isso em vários lugares diferentes, né? Então, se eu voltar lá para o começo, me formei em comunicação e administração e comecei trabalhando como redator. Comecei trabalhando muito cedo em agência como redator. Depois eu fui para o cliente. Apareceu uma oportunidade de trabalhar com o lançamento de brinquedos na Tectoy. Então, boa parte dos brinquedos que muita gente que está ouvindo a gente eu fui um deles. Então, eu fui um deles. Master System, Mega Drive e outras coisas. E aí eu trabalhei no marketing da Tectoy. Depois eu fui fazer uma especialização no Canadá. Voltei, trabalhei na Unilever. Então fui gerente de produtos de Omo, fiz uma série de coisas na Unilever. E aí a paixão por comunicação me puxou de volta para a agência. E eu eu voltei para a agência, fiquei 13 anos trabalhando em agência. Trabalhei em praticamente todas as áreas de agência, menos mídia, nada contra, mas fui criação, fui planejamento, fui muito tempo atendimento, fui diretor-geral e vice-presidente da Macan. Caramba. E aí passou um tempo, eu estava como diretor-geral da agência no Rio e eu cheguei numa conclusão meio maluca me apaixonei por uma coisa que estava nascendo, que era branded entertainment, branded content. E eu falei, eu acho que a parte brand eu já domina. Dominar, a gente nunca domina, mas já tinha uma estrada boa. É que você é humilde ali. Mas eu queria fazer conteúdo de um jeito mais sério, fazer entretenimento. Então eu resolvi parar, sair da agência e fui me especializar. Fui fazer uma série de cursos, treinamentos e mão na massa em entretenimento. Então aí morei em outros lugares fazendo isso, morei na África, fiz filmes em vários países, em mais ou menos 30 países, projetos audiovisuais. Comecei a trabalhar com branded content com várias produtoras, abri uma produtora, até que apareceu o Ricardo Dias na minha frente. Essa loucura puxou e falou, vamos juntar forças e eu estou aqui. E aí hoje eu sou responsável pela área de estúdios e de branded entertainment. Ale, você narrou aqui uma vida inteira, acho que em 2 minutos, com tanta coisa, cara, assim, de verdade. A tua bagagem, eu não brinquei não, tá? A gente fala bastante sobre isso, a possibilidade de cada vez mais trazer as pessoas, os talentos, né? A gente fala tanto da Adventures, mas a gente tem uma possibilidade de empreender ao lado de talentos, 100%. Então, a gente tem, aqui nesse momento, a gente está aqui, a gente olha para o lado, a gente vê a capacidade de outras pessoas que estão entregando em alto nível dentro da tua capacidade técnica, formação, enfim, contexto que trouxe para dentro da Adventures. Então, um celeiro de empreendedores. E uma das coisas que a gente tenta fazer cada vez mais é trazer essas pessoas minimamente para que o ecossistema conheça. Para que eles entendam que, de verdade, é possível você acessar uma grande informação. É mais fácil o caminho quando você está acompanhado de uma pessoa que possa te guiar. A gente vê as agências hoje, elas sofrem demais porque elas tentam cada vez mais desbravar sozinho. E o Partners ele vem com outra ideia. Ele vem com outra, assim, gente, eu posso te mostrar até aqui, que até aqui quando a gente correu com Adventures. Até aqui eu posso te ensinar do que funciona e do que não funciona.
e você quer entender um pouquinho mais profundo, então conversa com a pessoa que fez. Então isso a gente sempre tenta trazer. E a gente quer cada vez mais trazer as pessoas para dentro do ecossistema. E claro, você é uma delas e eu estou feliz por trazer aqui. Também recebemos pedidos para conversar com você. Então assim, nesse nosso papo aqui, nesses nossos próximos minutos, que eu vou tentar trazer o máximo de informação. Mas eu queria te perguntar logo de cara. A gente acabou de sair de um grande lançamento. Que tá em segundo na Paramount Plus, que a gente falou? Tá em Top 4 Top agora. 4 da Paramount Plus, que é o Funkball. Quem não viu, Ale, uma dimensão do que é o Funkball? Porque ele fala já diretamente com o último tema, que eu acho que é a parte mais importante, que é esse lançamento que você está tocando dos estúdios aqui. É muito legal falar como eu estava falando, de contar histórias. Eu sempre parto de uma premissa, essa premissa até nos cursos que a gente dá de storytelling e tudo mais, que é assim, existe uma audiência lá fora. E eu sempre parto da premissa de que ela não está nem aí para mim. Então a gente tem que partir. Eu sempre gosto de pensar no they don't care. Eles não estão nem aí. O que eu tenho que fazer para que eles liguem, para que eles se importem? E quando a gente fala isso, e isso vale para tudo. Isso vale para o post que a gente vai fazer, para o comercial, para o banner, para tudo. Imagina para uma série que a pessoa vai tomar a decisão de assistir horas daquele... A concorrência é árdua, né? Como é que ela vai... A concorrência é árdua. Existe uma decisão de eu vou dar o meu tempo numa grande escala para essa série. Eu vou, inclusive, ser assinante de uma determinada plataforma para poder ver essa série. Então, a primeira pergunta que a gente faz sempre é qual é a relevância dessa história para quem está do lado de lá? Qual é o interesse que essa história pode ter? Qual é a história mais bacana que a gente pode contar? No caso de Funkball, no ano de Copa do Mundo, com o interesse que existe em futebol, todo mundo começou a pensar nesse assunto. Então, aqui uma coisa muito legal, liderada aqui pela equipe de Original Content, foi pensar num tema que fosse diferente, que fosse positivo, que fosse leve, mas que fosse muito interessante. E se você pensar, quem vive no Brasil de verdade, quem vive nas comunidades, quem vive fora da bolha, né? Fora de determinadas bolhas, tem um desejo de vencer na vida e tem dois caminhos que brilham o olho desses caras demais, que são a música e o futebol. Então, o que a gente fez foi pegar esse fenômeno e juntar a música com o futebol, e por isso nasceram as parcerias tão bacanas da série, e é isso que tem gerado um interesse tão legal. E Lê, como que... Uma coisa é o que era o projeto, né? E na hora de idealizar, a execução do projeto basicamente foi liderada por ti para fazer as captações, todo o processo, a construção do sonho. E isso é um ponto que a gente às vezes se depara, onde você, por mais que você tenha uma ideia criativa, na hora de executar essa ideia falha. Mas não necessariamente eu cheguei perto daquilo que eu almejava, mas a execução foi morrendo por determinados fatores. O que você acha que é importante ter de ponto de atenção nessa construção, para tirar o máximo possível da ideia do papel e que ela funcione exatamente na prática? Pensando em campanhas, em conteúdo, no geral. Sempre tem o lado o lado bom do processo é você criar possibilidades de mudança de ideia, possibilidades de erro mais econômicas. Tem uma coisa parece meio didático, mas eu brinco que mudar de ideia é tão barato quanto mais perto do começo eu estou. Então, assim, se a gente está começando a construir uma coisa, eu estou escrevendo o roteiro e eu mudei de ideia, isso não custa nada. Se a gente já fez uma reunião de pré-produção, eu já comecei a construir um cenário, eu já comecei a organizar uma diária e eu mudo de ideia, vai ser chatinho, vai ter um pouco de custo. Se eu mudo de ideia no dia da filmagem, vai dar muito mais problema. Se eu mudo de ideia na pós-produção, isso vai custar muito dinheiro. Então, quanto mais cedo você mudar de ideia ou tiver... menor o seu prejuízo. Menor o seu prejuízo. E aí, o caso de séries, isso vale para comerciais e tudo mais, é esse planejamento que te ajuda a criar os gates certos de decisão para que você possa, sim, contar com imprevistos. Mas que esses imprevistos sejam resolvidos de uma forma simples e, se possível, até positiva. Existem imprevistos que trazem um brilho a mais aqui ou ali.
Então, eu tenho que dar os nomes aqui de pessoas que ajudaram, assim, o Sérgio... Genial. Foi fundamental nessa história, o Sérgio Flores. A Olivia foi quem construiu, junto com a equipe, esse planejamento. Foi a produtora executiva que fez com que a gente pudesse ter imprevistos. Porque imprevistos acontecem, principalmente quando você está falando com celebridades, com gente que tem agenda tão complicada. Imagina juntar a agenda de jogadores de futebol e músicos. Então, não é tarefa impossível. Tudo isso acontecer desse jeito. Agora, esse pensamento de ter um planejamento sólido para você poder mudar, isso vale para todo tipo de produção. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem, indo um pouco mais para a produção publicitária, seja ela digital ou para a TV mais convencional, clássica, né? Existem alguns passos que quanto melhor a gente cuidar desses passos, melhor vai ser a qualidade lá na frente. Então, houve um tempo em que, por exemplo, a gente chamava produtoras, ou no nosso caso a gente era chamado, para orçar a produção de um comercial. E a decisão era tomada com base em quem é o diretor e qual é o preço. Hoje em dia se faz muito mais com o tratamento. O que é o tratamento? É como a produtora e o diretor estão vendo esse roteiro. Qual é a maneira, porque existem várias maneiras de você ver aquele roteiro e produzir aquele roteiro. Então você tem esse tempo para poder entender qual é a maneira como isso está sendo planejado. Antes de fechar a produção. Aí quando você fecha, você já está sendo muito mais assertivo. Eu já sei que esse cara está trabalhando de um jeito que eu quero. Aí você vai para uma pré-produção, para chegar numa reunião de pré-produção muito densa, na qual você vai ver efetivamente o filme, você vai ver storyboard, você vai ver o figurino, vai ver o tipo de fotografia, vai discutir tudo isso, para que você tenha certeza do que vai ser feito. Perfeito. Por quê? Porque o custo aqui é barato. Se eu quiser mudar a cor do boné nessa hora, é de graça. Faz sentido. Aí a gente vai filmar. Aí você vai filmar com muito mais certeza, com muito mais eficiência e eficácia, em termos de uso dos recursos. Você já vai direto naquilo que você precisa. Pode ter surpresas boas, pode ter algum imprevisto aqui ou não, mas você já está pronto para sair dessa filmagem com o material correto para editar. E ainda assim pode ter algum ajuste, além de toda a melhoria que a pós-produção pode trazer. Mas você ter esses passos é fundamental para ter qualidade no... Então, tu acha que a parte da pós-produção realmente é onde, de verdade, pode inviabilizar ou não um projeto se você tentar fazer qualquer tipo de mudança por causa do custo que você não consegue reverter naquilo? A pós-produção ela é fundamental para a qualidade do projeto, mas eu acredito muito em usar a pós-produção para fazer o produto ficar melhor e não para corrigir aquilo que não foi pensado lá na pré. Sim. Então, assim... É para potencializar, né? Você pode mudar, consertar tal coisa, você pode apagar aquilo ali para mim, você pode mexer aquilo. Tem casos que você fala, ótimo, a gente pode tudo mais. Mas tem casos, por que aquilo está ali se eu tenho que apagar agora? Por que a gente não fez de um jeito mais... Então, esse planejamento, ele é muito levado a sério. E isso traz uma economia... isso seja qual for o tamanho da produção, tá? Essa seria o segundo ponto que eu gostaria de navegar contigo. Porque a gente tende e não deixa de ser uma certa verdade, quando a gente vai falar sobre produtoras, isso tem um custo muito caro, já logo de largada isso é um custo muito alto. E aí você acaba, às vezes, segmentando o tipo de negócio que pode ser utilizado essa força ou não pode ser utilizado por causa de matéria de custo direto. Hoje você vê que existe uma tendência para que isso seja mais democrático ou não, principalmente para agências pequeno, médio, enfim, como é que é essa a tua visão? Olha, eu vou ser sincero, eu tive produtora super enxuta, a gente trabalha com projetos de vários tamanhos. Tem uma coisa que não pode, essa coisa eu realmente sou contra, é um roteiro ou um desejo de produção muito maior do que a verba ou o prazo permitem. Tá. Isso dá errado. Então, e isso acontece muito, tá? É muito comum a gente receber o roteiro exigir várias locações, vários atores, uma música, etc. Pós-produção, e o cara fala, mas desculpa, você pode fazer por 50 centavos? E a gente para e fala assim, cara, aí esse é o grande problema. Ter 50 centavos é um problema? Não. Entendi. Se a gente olhar... Eu vou citar um filme muito antigo que eu amo, que foi dirigido pelo
pelo Tikhomirov, que era um filme de Volkswagen, que ele era... Uma voz dizia mais ou menos o seguinte... toda montadora, toda empresa que produz carros faz uma checagem de qualidade. E tinha uma série de círculos no papel, e o cara fazia aquele check, check, check. E aí ele fazia aquilo. Quando terminava o papel, ele falava, mas tem uma que gosta tanto de controle de qualidade, que quer tanto entregar um produto bom, que faz isso 2 vezes. E aí voltava e fazia um outro check. Só que quando ele fazia um outro check, fazia o símbolo da Volkswagen. Genial. Por que eu estou citando esse caso? Essa ideia que eu acabei de contar, que ganhou todos os prêmios décadas atrás, é uma ideia que se alguém vira para mim e fala, eu tenho 50 centavos para fazer um filme, eu tiro meu celular do bolso, a gente pega uma caneta Bic, um papel e a gente faz esse filme. Porque a ideia foi pensada para uma produção barata. Perfeito. Então, é você alinhar o recurso que você tem com a ideia que você quer produzir. Então, a gente já tem casos aqui mesmo, no estúdio de filmes, que a gente olha e fala assim, a gente fez um filme e ele ficou um valor muito baixo. Mas o valor foi super justo. Foi justo para o tamanho do trabalho, foi justo para a qualidade do que a gente queria. A gente adora o projeto rápido, econômico, bacana, porque provavelmente tem boa ideia aí. E você acaba... Eu concordo contigo, e de um jeito ou de outro, esse orçamento baixo, mas sendo consciente, sabendo que você não vai ter uma série de recursos, te força, na minha visão bem, bem simplista, força você a ir pelo caminho da criatividade. Você vai ter que utilizar ainda mais a criatividade. Você vai poder trazer... beleza, nada contra, mas eu vi recentemente o da Nike para a Copa. Legal, foi massa, mas assim, você já imagina, a Nike vai trazer Cristiano, vai trazer isso, vai trazer aquele, vai trazer aquele... Ok. Não teve tanta criatividade... Minha opinião pessoal, tá? Quem estiver ouvindo e falar assim, nossa, foi o melhor da história, me matem, mas esse, na minha opinião, não foi o melhor da história da Nike. Mas eu acho que forçou meio que, tipo assim, já se espera algo extremamente grandioso. E às vezes o simples, com uma criatividade que você trouxe da Volks aqui, pode ser realmente o que vai mexer um ponteiro, que vai fazer total diferença, porque no final é o ROI disso que importa, né? Eu acho que tem... voltando para aquela frase, de que a audiência nem sempre está morrendo de vontade de ver o que você quer falar. Verdade. Existem formas de você quebrar isso. Uma forma uma superprodução ajuda nisso. Muitas vezes sim, você vai falar, você vai encantar, vai encher os olhos da pessoa com uma superprodução. Uma superprodução com uma ideia fraca não vai levar a nada. Uma ideia forte, produzida só na medida ali, é muito legal. Eu acho que tem... eu sou muito chato do tempo de roteiro. Quanto mais tempo de roteiro a gente tem, mais economia na frente você vai ter. Então, eu acredito muito na seleção do tema, na seleção do que você vai conectar na história para que você tenha uma ideia forte. E aí, muitas vezes, a produção não precisa mesmo ser complexa. Entendi. Mas eu tenho uma verba legal para fazer ela melhor. Ótimo, beleza. Vamos fazer ela melhor. Todo o dinheiro que vai para a ideia e que está realmente fazendo essa ideia ser maior, ele é bem investido. Está sendo bem usado. É um investimento que faz sentido. Mas boas ideias são caras? Não, de jeito nenhum. A boa ideia é aquela que atende à necessidade certa, com o valor certo. E as produtoras têm que estar prontas para isso. Sim. Talvez o maior case de sucesso que eu já fiz na vida foi um filme que foi de graça. De graça, tá bom, não foi de graça. Eu paguei praticamente do bolso o filme, mas era uma causa social que era muito legal. E então a gente foi fazer esse filme com o equipamento próprio, com um profissional que a gente virou e falou, cara, olha essa ideia, topa vir comigo? Você faz no amor, você faz baratinho e tudo mais, e a gente fez uma campanha para doação de órgãos. Uau. E se você olhar assim, qual foi o resultado prático dessa história, a gente zerou a fila de coração e córnea, por exemplo, durante a veiculação disso. Foi uma campanha chamada Fãs Imortais, que eu fiz. Ela está disponível hoje no YouTube, se alguém quiser assistir? Está no YouTube. Essa campanha foi... eu brinco que ela criou os 2 momentos mais impactantes da minha vida profissional. A gente fez essa campanha junto com a Ogilvy. Legal. Era a produtora que
a gente topou fazer junto com a Ogilvy desde o início. Na verdade, tem uma história interessante que o Paco, que é o diretor de criação que teve a ideia original, ele começou a conversar comigo quando eu estava montando a produtora. Eu falei, cara, eu vou correr para montar a produtora porque eu quero fazer esse filme. Então foi um dos primeiros filmes que a gente fez. E o conceito dela era muito simples. Era um conceito de, se você é apaixonado pelo seu clube, que no caso era o Sport Recife, você quer que os seus olhos continuem assistindo o Sport Recife mesmo depois de morrer. Você quer que o seu coração bata pelo esporte mesmo depois de morrer. E aí ele falou, vamos fazer um comercial? Eu falei, não, a gente vai fazer um comercial, vai fazer um doc, vai fazer uma série de coisas, porque essa ideia é genial. E aí, disso nasceu muita coisa. E aí, quando eu brinco dos 2 momentos mais importantes, um dia eu estava dormindo, poucos meses depois da campanha, 2 meses depois, toco o telefone 7 horas da manhã na minha casa, eu olhei um número de Recife, atendi, era uma das pessoas que eu tinha filmado, que estava na fila de transplante. Caraca. E o cara me ligando, falando, deu certo. Tô ligando para agradecer a equipe, acabei de receber meu transplante. Tô salvo. Esse é o momento top. E logo depois, teve uma outra ligação do Paco me ligando, falando, você vai para Cannes esse ano, pro festival? Eu falei, não, esse ano não está no plano. Ele falou, tá sim. Porque acabamos de sair de uma sala aqui em Cannes e a gente vai ganhar o Grand Prix. Caramba. Então, assim, um momento mais de premiação, mais no mercado, que foi reconhecimento do mercado, reconhecimento e do outro mercado. reconhecimento e o outro, interno. O valor é muito maior, né? O valor impagável. A gente ter esses números. E aí, por que eu estou citando isso? Primeiro, porque eu adoro contar essa história, tem que ser sincero. Segundo, porque você fala, qual é o preço disso? Essa foi uma campanha que a produção era completamente simples. A gente convidava pessoas que estavam na fila de transplante para ficar na frente da câmera e dar um depoimento. Cara. E tudo feito baratíssimo, mas olha a força da ideia. Uau. E é isso que a gente tenta sempre fazer aqui, é isso que a gente fez com campanhas de Zap, com campanhas de ReHap, com campanhas de vários clientes aqui, tentando puxar a ideia mais forte no começo e a produção ajudar essa ideia. Ale, agora olhando um pouco do teu backstage sobre também outros posicionamentos dentro do negócio de comunicação, né? A gente falou bastante sobre a questão de produção. A minha pergunta é a seguinte, você acha que uma agência full service na sua visão, que ela incorpore essa solução interna, ou que no mínimo ela tenha um parceiro nisso, o mercado, se isso realmente hoje pode torná-la mais competitiva na tua visão? E o segundo ponteiro que eu queria entrar contigo é sobre criatividade. Né? Como é que você consegue manter esse ambiente criativo dentro da agência, que ela também consiga olhar para esse tipo de caminho? Porque hoje eu vejo muitos, não só partners, mas no geral, as agências elas estão olhando somente para a mídia. Somente para investimento. Tráfego, digital, e assim... Ok, mas não tá pensando numa solução completa, numa campanha completa. É sempre o custo por lead, mas olhando somente o digital. O digital é importante, mas ele tem outros caminhos que eles podem ser somados e potencializados. Isso na minha visão. Mas eu queria ver da tua visão, que é um cara que tem participação em cada uma dessas áreas e profundas, né, de uma maneira muito profunda. Tua visão. Primeiro, você acha que faz sentido? E a criatividade? A gente fala um pouquinho de criatividade. Vamos começar em termos de estrutura. O que é bom ter verticalizado ou não? Boa. Na minha opinião, o que é possível ter verticalizado ou não, e não tem problema nenhum se não for possível. Entendi. Eu acho que o mais importante é, se no core, o pensamento de fazer um conteúdo diferenciado, o pensamento de entender que você pode entreter enquanto você comunica. Perfeito. Se você tem isso, mas você não tem recursos para ter uma unidade inteira que vai cuidar de alguma coisa, normal, não tem problema nenhum. Parcerias servem para isso. Boa. Eu consigo puxar para dentro mais uma etapa. E isso tem um volume suficiente para o business poder render, para poder trazer gente boa? Ótimo. Eu consigo ter uma unidade para gerar uma velocidade incrível nisso? Ótimo. Mas isso vai depender de cada caso. A gente, por exemplo, trabalha muito em parceria. Perfeito. E tem uma coisa que a gente gosta muito, um exemplo disso
Tem muita gente que fala quais são os diretores da casa. Essa é uma expressão que sempre se usou em produtora. A gente gosta muito de ter o diretor ideal para o seu projeto. Então, quando a gente pega um determinado filme e fala, esse filme ele tem uma pegada muito tecnológica, a fotografia dele é de tal jeito, cara, quem é o diretor que tem a cara disso aqui? Boa. A gente acabou de fazer um filme com criança que a gente fez com o Ricardo Gordo Carvalho, que é o cara que dirigiu Mamíferos Parmalat. Ficou muito legal. Então, ficou muito legal. Eu liguei pro Gordo, contei o roteiro no telefone, ele falou, eu não quero saber, esse filme é meu, eu vou fazer. Então, esse ponto, para mim, é muito interessante. Isso é gigante, né? Esse cara lida com criança de um jeito muito legal. A gente fez a série com o Fred, que dirigiu Amarelo do Homicida e tudo mais. Em 1 segundo, a gente olhou e falou, esse cara é o cara. Mérito também da Olivia. Então, a gente tem uma coisa de fazer parcerias não tem problema nenhum. Você não precisa ter tudo verticalizado. Nem a gente quer ter tudo. A gente quer ter a melhor opção para cada momento. Tem coisas que são muito legais você ter mais verticalizado. Agora, pegando pelo lado de criatividade, correndo o risco de ser repetitivo, quando se fala muito em mídia é a oportunidade que você tem de estar na frente de alguém para falar alguma coisa. Perfeito. A qualidade daquilo que você fala, ela pode ser ela pode potencializar essa oportunidade de contato, né? Existe uma regra de mídia que na minha época de Unilever, a gente usava uma ferramenta que era muito interessante, que falava muito de simplicidade, memorabilidade, impacto, likability e envolvimento emocional. Então, isso tudo dava uma sigla que era SMILE. E a gente olhava para aquilo e falava, a mensagem ela é memorável, a mensagem é simples, a mensagem gera impacto, ela tem uma ligação com a marca forte. E de acordo com isso, de acordo com a originalidade, a gente decidia quanta mídia precisava comprar. Porque uma ideia muito boa vista num nível de frequência mais baixo, ela já conseguiu chegar naquele contato. Uma peça sem ideia, está aqui. Esse aqui é o produto. Eu preciso colocar na frente do cara muito mais vezes. Isso é um raciocínio muito simples, né? Mas tudo é muito baseado, por isso que eu falei que eu estou com medo de ser repetitivo, naquela história de até que ponto a pessoa que está do lado de lá está afim de ouvir o que você quer. Sim. Se você conseguir puxar e falar, eu tenho uma coisa que é relevante para você, você pode estar economizando muito a mídia. Então, criatividade para mim é isso. É como gerar essa conexão, fazendo com que a mensagem que você quer passar, ela seja a mensagem que o cara quer receber. E aí você pode reduzir muito a mídia. É bem balanço. Básico, mas eu acho que não é básico, não. Eu acho que ele está apoiado em princípio e fundamento. Eu acho que a gente tende a achar muito o hack. O que está funcionando? Só que, cara, o que está funcionando é um princípio bem aplicado, é um fundamento bem aplicado. Tem hora que vai mudar um pouquinho a forma como você coloca para fora, mas aquilo vai ser sempre um princípio. Então, o que você falou, cara, será que a pessoa do outro lado está afim de escutar essa mensagem? Provavelmente não, por isso que você é derrubado toda hora, senão você tem que gastar mais para estar interrompendo ao invés de entreter. E aí você não tem uma campanha muito bem estruturada em todos os pontos. Porque a gente tende a trabalhar por polos, né? Dentro do Partners, então, a gente tem, às vezes, grandes marcas que entendem a necessidade de você trazer uma produção. Trazer algo um pouco mais, uma roupagem um pouco mais aprofundada, um trabalho um pouco mais bem feito. E hoje, a maioria das agências hoje ela trabalha num core um pouco menor, onde as marcas elas ainda não entendem direito isso. Elas estão muito com um orçamento, às vezes, muito enxuto. E aquilo que a gente já conversou, acho que isso já deve servir para você que não fazia ideia e achava que, não poderia oferecer alguma coisa mais simples para o seu cliente, mas você pode, sim, abrir uma câmera, mesmo que seja alguma coisa mais simples, com orçamento mais baixo. Você acabou de dizer que isso é possível. Então, é só um alinhamento de expectativa nesse sentido. Mas se você tivesse que agora vestir a camisa da marca, cara, como é que isso é a melhor forma de te abordar de um formato que eu consiga fazer ou te convencer de que
isso pode sim mover o ponteiro do negócio positivamente, que vale a pena olhar para isso com carinho e investir em cima disso? Eu acho que tem 2 pontos. Um ponto é assim, existe uma necessidade de mídia, existe uma necessidade de oportunidades de contato. A gente vê isso em performance, a gente vê isso em vários momentos da comunicação. Mas a necessidade da criatividade, para ser muito sincero, ela é maior quanto menor o recurso. Perfeito. Então, se alguém virar para mim e falar assim, mas não dá para pensar em coisas muito criativas porque eu tenho pouco dinheiro. Eu vou virar e falar assim, não, é aí que você precisa da criatividade, porque a criatividade vai fazer seu pouco dinheiro virar muito impacto. Perfeito. Então, e aí você fala, mas não dá para fazer isso, porque eu não consigo fazer uma produção tão grande. Eu não falei em produção, eu falei em criatividade. Você pode ter, simplesmente, numa ideia escrita num texto branco em fundo preto, uma frase que, colocada no lugar certo, na frente do consumidor, o consumidor vai virar e falar assim, opa, acendeu uma luz. Se for a frase certa, para aquele momento, no momento certo. Então, isso a gente tem 1 milhão de cases na comunicação que são de marcas pequenas, que são de marcas grandes que resolveram fazer campanhas super baratas de produção, mas que tinham uma ideia central. Perfeito. Então, eu acho que o cavar mais, trabalhar mais a criatividade quando o recurso é menor, ele é mais importante do que quando eu tenho muito dinheiro. Que normalmente, quando você tem muito dinheiro, você tem a oportunidade de buscar recursos de criação, mas você vai conseguir forçar uma comunicação por volume, por frequência, por tudo mais. Quando você tem pouco dinheiro, é aí que você precisa. É o exemplo que eu gosto do exemplo que eu vi um tempo atrás do cartão de visita de um advogado de divórcio. E o cartão de visita ele era separado no meio. Genial. De picotar. E aí fica, tá aqui e tá aqui. Quanto custa essa ideia? Nada, absolutamente nada. Mas assim, o primeiro cara que fez isso, ele provavelmente ficou na mente de muita gente. Então, assim, é um exemplo, uma metáfora que eu estou fazendo aqui de um caso simplesinho com comunicação. Mas se a marca é pequena, maior a chance de você avaliar e falar assim, o que eu tenho de diferente, onde é que eu posso encontrar meu caminho, o que eu posso fazer que vai gerar mais impacto, que vai gerar buzz e tudo mais. E tem uma vantagem, também tem menos regras. Você que é dono de uma marca pequena, você que está numa agência que é próximo dessa marca, existe uma série de guidelines que muitas vezes uma marca gigante não pode fazer determinada coisa por uma série de barreiras que existe na cadeia toda da marca. Existe o franqueado, existe o revendedor, existe isso. O cara tem que aprovar com 550 níveis. Muitas vezes a marca pequena está lá, o dono da marca, o cara que criou, o fundador daquela ideia, com um criativo da agência do tamanho que for do lado, e os dois vão falar assim, e aí, vambora, fechou. Para quem mais a gente tem que perguntar se pode? Para ninguém. Para ninguém. Bora para a rua. E a outra coisa, para completar, que é quanto custa o test and learn. Perfeito. Quanto mais simples você fizer, quanto mais simples for essa ideia, maior a chance de um test and learn legal. Legal. Vamos fazer um teste, vamos pegar essa ideia maluca aqui, vamos colocar no ar com esse pedacinho da verba. Deu certo, eu coloco mais isso, deu certo, eu coloco mais isso. Vamos embora. Qual é o risco? Baixíssimo. Então, eu vejo muito marca pequena com agência próxima no dia a dia como uma oportunidade de criatividade, não o contrário. Verdade, porque olhando para esse lado, assim, você estava falando, normalmente as coisas que a gente vai mais lembrar da nossa história está totalmente atrelado não a grandes produções, mas a ideias extremamente criativas que de um jeito ou de outro impactam na tua vida, de um jeito ou do outro você falava assim. Eu lembro, estava contando de rede, pensei, e eu lembrei até de uma entrevista do João, que ele falou, a gente não responde, né? Porque a ideia do Burger King com o Ariel é ficar cutucando o McDonald's a cada segundo. E o McDonald's, por ser uma família, não vai ficar entrando numa trocação. Então ele tem que manter a postura dele e segue ali. O outro fica cutucando e pirraçando. E eu adoro assistir os dois casos. Para mim são duas genialidades, assim, no contexto. Mas uma das coisas mais legais que eu vi foi uma loja, agora eu não lembro, foi dos Estados Unidos, obviamente,
que foi no Halloween, que eles pegaram uma loja um ponto de venda do Burger King e jogaram um lençol branco e ele estava fantasiado de ponto do McDonald's. Cara, no Halloween, foi genial. Isso foi genial. Quanto custou? Custou um pano, obviamente, de uns 50 metros quadrados, mas que jogou em cima daquilo e ficou com uma carinha de fantasminha do McDonald's. Buzz, para eu estar aqui no Brasil falando de uma ação que foi lá fora, então já mostrou que ela teve um buzz gigante. E o outro foi que eles fizeram recentemente, que era das vassouras, né? Se passasse um drive-thru com uma vassoura à mão, você ganhava um segundo BK, não sei qual que é o lanche, mas você estava no Halloween, no meio do Halloween, você passava por São Paulo, você via um monte de drive-thru, umas pessoas, todo mundo para fora com filho no quarteirão com uma vassoura na mão. Isso já era uma curiosidade. Quanto custou isso? Na minha cabeça, zero. Eu não sei como é que foi o orçamento deles, mas provavelmente zero. Mas foram ideias muito ousadas. E aí é um ponto que eu acho que entre você ser ousado e inconsequente, também é uma linha bem pequena. Como que você olha isso na matéria de... Como é que eu sei se eu estou sendo criativo e ousado ou se eu posso estar sendo maluco e negligente ao ponto de verdade, colocar tudo a perder? Como é que, na tua visão, como é que eu consigo ter o feeling dessa balança? Eu acho que tem um ponto que é assim... A maneira como você se conecta com as pessoas com uma ideia que seja mais ousada, não necessariamente ela é uma ideia perigosa. Eu acho que o mais ousado é o mais arriscado é você falar uma coisa que não tem nada a ver com o cara. Isso é muito risco. Faz sentido. Você está jogando dinheiro fora. Faz sentido. O outro risco que você pode ter é o risco de ser mal compreendido. Eu acho que tem que ser bem analisado, tem que ser pensado se você está correndo qualquer risco de ofender alguém, de fazer alguma coisa que seja negativa. Se não é isso, é por isso que o Test and Learn é tão legal, você pode colocar uma mensagem mais ousada e ver como ela é recebida num ambiente mais controlado. Agora, risco faz parte. Eu acho que partindo do ponto que você não está passando nenhum limite ético, legal, sim, de princípios, você está tentando se comunicar com aquele cara que nem sempre quer te ouvir. Então, você vai buscar um caminho diferente. Mas eu acho que tem casos que você precisa ser mais ousado e mais arriscado, e tem casos que você simplesmente tem que acertar o ponto certo da comunicação. É muito provável que tem gente muito interessada naquilo que você tem para dizer. Porque se é uma empresa que está crescendo, se é uma empresa que está começando, é porque ela encontrou algum serviço que... ou produto ou serviço que a pessoa quer. Então, vamos achar também a maneira de entreter e não interromper, vamos achar a maneira de comunicar aquela solução de problema de um jeito legal. E aí a ousadia, dentro de um determinado limite, ela é só positiva. Perfeito. Mas eu acho que tem um certo limite. Não, eu acho que você foi bem inteligente, bem direto, porque eu acho que uma ideia ruim, ela só vai ser uma ideia ruim e em pouco tempo ela morre. Se você, não deu certo, a gente tentou, ninguém vai te lembrar disso como um fantasma a tua vida inteira, se não ultrapassar os valores éticos, né? Então, é isso que ele falou. Se você não correr risco de ser preso, de verdade, isso vai ser só uma ideia ruim, mas correndo esse risco, eu recomendo de verdade que você não faça. Mas, no geral, eu acho que toda vez que você tenta inovar e puxar algo novo, você já está um passo à frente para colher, né, e poder beber uma água mais limpa, ou você vai tomar porrada. As duas coisas podem acontecer nesse caminho. E, Ale, olhando ainda para a tua trajetória, cara, se eu pudesse puxar um pouquinho mais ainda, como um empresário do setor de comunicação. Dentro da tua trajetória, você empreendeu através da marca, você empreendeu com a produtora, agora empreende aqui na Enena Ventures. Liderar pessoas não é fácil nesse ecossistema todo. Equilibrar pratos nesse ecossistema todo é muito complexo. Mas, assim, na tua visão, se você lembre, assim, rápido ou não, tá tudo bem, depois a gente pode continuar fazendo outros episódios. Mas o que foi de aprendizado valioso que você teve dentro dessa trajetória? Que você falou assim, cara, isso daqui, quando caiu a ficha para mim, o jogo de verdade mudou. Teve alguma coisa ao longo de toda essa trajetória? Acredito que deva ter agora. Se lembrar, vai ser difícil. Não, acho que tem alguns aprendizados que a gente
a barba branca atrás. Eu tô aprendendo isso daqui, eu tô aprendendo. Que a primeira coisa para mim é assim, o que a gente faz? Qual é o produto que a gente coloca na rua? Qual é o serviço? O que a gente tem de matéria-prima na real? Gente, a gente tem... tudo é sobre pessoas. A gente está tentando convencer alguém, a gente está tentando comunicar com alguém, a gente está tentando passar uma mensagem de pessoas para pessoas usando a criatividade de pessoas. Então, a primeira coisa que faz toda a diferença é como trazer as pessoas para fazer aquilo que elas sabem fazer melhor, na área que elas têm mais interesse, na área onde o talento existe. E aí existe uma questão de talento, existe uma questão de treinamento, existe uma questão de recurso para que a pessoa possa render cada vez mais. Existe uma questão de clima para você construir uma equipe para... aqui se fala muito, né? O Rafa fala muito de como é que você pode alinhar os vetores para todo mundo ir para o mesmo lado. Então, tudo isso é sobre gente. Se a gente olhar para o outro lado, o motivo que eu estou aqui é a famosa frase entreter e não interromper. Agora, contando uma história rápida, o primeiro papo que eu tive com o Ricardo foi um dia que ele virou e falou assim, cara, a gente tem um amigo em comum que fala que nós dois, a gente só fica repetindo essa frase. Então, ele falou, vocês precisam se conectar. E eu sempre gostei da frase. E quem que a gente quer entreter e não interromper? São pessoas que a gente tem que acessar aquelas pessoas, entender aquelas pessoas, e tem uma forma de fazer isso que é viver com aquelas pessoas. Eu brinco que se a gente trabalhar 24 horas por dia aqui dentro, fechado no ambiente, sem acessar o mundo, seja digitalmente ou seja principalmente fisicamente, a gente não vai conseguir a conexão com aquelas pessoas. Então, e aquelas pessoas também estão trabalhando aqui, em lugares diferentes. Então, a gente tem que lembrar disso. Eu acho que esse o aprendizado do respeito na formação de time, na evolução de time, o aprendizado na maneira de ler muito do que as pessoas falam, o que elas estão dizendo é chave. Assim, toda a parte de estratégia é fundamental tanto para a parte de comunicação quanto para a parte de produção, porque você tem que entender exatamente os sinais que as pessoas estão te dando para que você possa ter uma criatividade mais barata, para que você possa ter uma criatividade mais eficiente. Tudo isso é lendo pessoas, é conversando com pessoas. Então, esse talvez seja o ponto mais importante. E o outro ponto tem muito a ver com aquilo que a gente falou, que muitas vezes, vamos olhar para o que a gente está... Por que eu gosto tanto de storytelling? Vamos olhar para o que a gente está querendo comunicar e entender o que a gente está querendo falar versus o que a pessoa está querendo ouvir. E aí você moldar e ter o shape legal de um caminho de A para o B. E principalmente do B para o A de novo, para que você possa ter engajamento e resposta e tudo mais. Mas é assim, cara, não pode ser sobre o detalhe do meu produto, porque eu quero falar do detalhe do meu produto, porque eu quero falar do detalhe do meu produto. O que vantagem Maria leva é super importante. A gente tem que entender onde a gente vai tocar as pessoas, onde a gente vai... Sobre as pessoas, né? Não sobre você, né? Então, esse é o ponto. Não é simplesmente o que você quer falar. Então, eu gosto muito de pegar isso em briefing, que é quando a gente olha um briefing que fala sobre o que você quer falar, eu falo, legal, o que você quer que aquela pessoa entenda? E o que você quer que aquela pessoa entenda? É relevante para ela? Então vamos embora, vamos seguir. E isso vale para produção, isso vale para entretenimento, isso vale para conteúdo em todas as plataformas, porque, afinal de contas, é o tempo da pessoa que você tá buscando, e é o nível, e é a atenção. A maior briga que a gente tem na vida aqui na nossa carreira, a eterna briga pela atenção. E a atenção com relevância é bem mais fácil, né? Do que simplesmente com pode pedir pirlim-pim-pim. Verdade. Ale, a gente tá chegando realmente pro final, o tempo passa muito rápido. Gente, eu também quero mais tempo aqui com a Ale, mas a agenda da Ale é uma agenda também bem fechada, mas em breve, para quem está no Partners, a gente vai conseguir trazer o Ale para entregar um conteúdo para a gente lá dentro. Então, Ale, você está convidadíssimo para dentro da plataforma do Partners para a gente montar junto com você uma entrega ali dentro de valor que fala um pouquinho sobre
tudo isso que a gente trouxe aqui dentro do Pod. E quem precisar, Ale, achar você, quiser conversar com você, quiser trocar uma ideia contigo, saber mais das coisas que você faz, exatamente achar os vídeos no YouTube das campanhas que você fez, de tudo aquilo que os filmes que você produziu, onde que acha o Ale? Eu acho que o mais fácil, para quem tá fora, mandar um e-mail ou acessar o LinkedIn. Você passa seu e-mail aqui, você tá morto. Os caras vão te mandar e... Tô brincando. Coisa mais fácil, LinkedIn. Ale Braga, tá fácil de achar. E eu vou sempre tentar responder. E eu acho que essa troca é muito importante. Porque muitas vezes quando alguém está querendo alguma informação, querendo alguma coisa, está com um desafio, vai acender alguma luzinha que vai ser útil para um outro caso que eu estou pensando. Então eu adoro fazer esse tipo de troca. Por isso que eu gosto muito de lecionar, de dar aula, de estar em contato com esses outros desafios das outras pessoas para manter ativo. Né? E ajuda, viu? É muito legal. Porque essa galera tá realmente no dia a dia, a gente começou falando muito sobre de tentar desbravar sozinho, né? De você estar fora de um ecossistema e você tentar desbravar sozinho. E estar dentro de um outro, seja do par, seja de qualquer outro ecossistema, te possibilite um aprendizado mais rápido para que você encurte um pouco os caminhos em alguns sentidos. E do lado de cá, é muito importante quando você recebe, a gente recebe na sua devida proporção, não um telefonema, a gente não está salvando uma vida, mas efetivamente está melhorando uma vida. Então, a gente recebe também o WhatsApp de uma galera que fala, pô, consegui fechar, vocês me ajudaram, isso foi incrível, minha agência cresceu, tenho tempo agora para ficar com a minha família. São coisas que não estão relacionadas no Excel, num dashboard, mas que de verdade aquece o coração e faz, nossa, vale a pena tudo isso. Isso, para mim, é impagável o que a gente tem no Partners hoje. E o que eu acho muito legal é que vocês tenham a rede com troca de experiências e tudo mais, falando aqui de um jeito brincando, o mínimo que você ganha nessas trocas são portas que alguém já tentou abrir e viu que não tinha nada do outro lado, que você já não precisa entrar. Perfeito. No mínimo, você já reduz a possibilidade para focar naquilo que tem mais a ver, que pode te dar uma chance melhor. E também troca do que acontece aqui entre nós. Você vira e fala, olha, esse determinado problema, ele precisa de um profissional de tal tipo. Vamos buscar em outro lugar? Você pode fazer parcerias o tempo todo. Parcerias entre quem poderia ser concorrente deixa de ser concorrente para ser parceiro e os dois ganharem. Né? A relação de ganhar-ganha, no caso de vocês, é nítida. A gente já teve até M&A entre as agências lá. Então, assim, já teve agência que contratou outra agência acabou absorvendo, outras que, enfim, usam como parceria o serviço, a expertise de outras para entregar. Então, ficam com um poder de conversão muito mais forte, porque tem agora um leque maior para oferecer para o cliente deles. Troca de clientes. Então, assim... Tem um caso simples, que é a geografia. Né? Você pode estar... eu sou uma empresa pequena em determinado lugar. Só que eu consigo montar uma rede para você que uma grande pode não conseguir. Porque você tem os parceiros nos lugares certos, onde você precisa de informação. Então, isso tem muito a ganhar. Boa. Ale, obrigado, irmão. Obrigado mesmo de coração. Tá com as portas totalmente abertas aqui para o Pod e para o Partners. Obrigado mesmo pelo seu tempo, obrigado pelo teu conteúdo. Vamos nessa. Obrigado pelo convite e, cara, estamos aqui para ajudar o tempo todo. Boa, valeu. Tá bom. Obrigado a você que ficou até aqui com a gente. Eu tenho certeza que você tirou bastante insight e a gente se vê no próximo Pod.